Noite, queridos, bonitinhos e bonitinhas. É curso de redação Enem Metamil e além. Sou a professora Ana Paula Simão, muito feliz de estar compartilhando com vocês conteúdos que são essenciais, não apenas para o vestibular, para uma proposta de redação, mas temáticas que valem a pena o debate, a conversa, um aprofundamento. E nessa live de hoje eu trago o assunto sobre violência doméstica. Assunto amplo, repleto de nuances. Eu até separei um pensamento de um autor inglês, ele é um filósofo inglês que escreveu um livro muito interessante, cujo assunto central, o título é Por que a voz importa? E eu pensei nesse momento em iniciar aqui a minha live falando sobre isso. Então, vamos lá. Violência doméstica é redação Enem Metamil e além. E eu coloquei aí como destaque por que a voz importa. Vale a pena ressaltar aqui algumas questões. Dentre elas, um assunto, uma conversa, Ana Paula, mas caiu no Enem 2015, a questão da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Acontece que, nesse momento de pandemia, os números estão gritantes. Aumentaram, ampliaram, nós temos aí situações de feminicídio e não apenas isso, não apenas feminicídios e a violência contra a mulher. Então eu quero, nessa live de hoje, trazer a profundidade de violência doméstica, que não engloba apenas a ideia de ser contra a mulher, pois dentro de casa temos crianças, temos adolescentes, idosos, é um tema mais amplo, é uma questão de segurança pública, é uma questão socioeconômica, amplamente, e com muita tristeza eu digo isso, ela é reincidente em muitos níveis sociais. Não podemos pensar o menos favorecido. É uma dor crônica em todos os níveis. Quero aqui chamar atenção para aquela primeira partezinha que eu costumo sempre lembrar. Recebeu a proposta, você vai ficar atento a quê? Frase temática, por quê? Para não tangenciar, para não fugir ao tema. Lembra aqui comigo uma coisa. Violência doméstica. Se você não fizer uma leitura atenta aos textos de apoio, poderá de repente desenvolver uma redação inteira apenas abordando a questão feminina, que é grave, merece um período, merece um parágrafo, mas eu prefiro aqui hoje trazer de uma forma mais ampla, fazer uma abordagem com repertórios, incluindo também os menores, as crianças, os adolescentes, já que ano passado nós fizemos aí, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 30 anos. Então é relevante sim você dar uma olhada com atenção nos trechos motivadores e também pensar nos idosos. E fazendo uma analogia aí, fazendo uso de quê? Do Estatuto do Idoso. Para começar, quero lembrar a estrutura. Fez a leitura do texto. Vamos lembrar, é Metamil. Menos de 900 não serve. Sabe, lá vai que seja o repertório, seja o tema de domingo. Primeiro item. Fez lá a leitura, grifou palavrinhas-chave, foi para o planejamento. Maravilha! Nesse momento você vai pensar em quê? Na sua tese. Tese explícita com duas causas. Bom,
violência doméstica, sem dúvida alguma, eu tenho que pensar na questão estrutural, patriarcal do país, questão machista. Isso serve em todos os níveis, seja atingindo crianças e adolescentes, também num destempero em relação aos idosos. Eu posso também pensar, e no momento de organizar a aula, na questão do silenciar, o medo de denunciar, dar um parágrafo maravilhoso e depois eu vou comentar de que maneira eu posso associar essa causa com esse pensador inglês que eu gostei tanto, estava lendo hoje ainda, deu tempo para isso, com o nome do livro, Porque a Voz Importa. É o Nick Caldry, inglês, filósofo inglês, está muito em voga, discutindo aí questões de mídia, de sociedade contemporânea. Eu volto aí no repertório daqui a pouco. Vamos fazer aqui agora uma contextualização. Qual é o cenário nesse período de pandemia? Bom, eu tenho dados que vão mostrar o quê? Que o número de denúncias, o 190 da polícia, foi acionado de forma assim intensa. Mas na mesma proporção, o número de medidas preventivas dentro de casa, para pessoas violentas que sofrem, diminuíram. E isso é muito compreensível, em virtude do medo. Se você tem lá o agressor ao seu lado, com terror psicológico, que também às vezes vai para a questão física, vai para a questão patrimonial também, sem dúvida, sexual também, existe uma inibição. Então, medidas preventivas, elas não aconteceram de uma forma intensa, mas na mesma proporção, as denúncias aumentaram e muito. Eu quero trazer, eu acho que é válido, um relatório que foi do Instituto Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele chegou ao consenso, ele trouxe aí a discussão, foi uma pesquisa feita pela Datafolha, que uma mulher a cada 4 já sofreram nesse período de pandemia algum tipo de violência. Olha que coisa horrível. Isso aumentou feminicídios, excessos, porque você passa a conviver com um agressor. Se antes havia aquele tempo do afastamento em virtude do trabalho e tudo mais, isso com a pandemia foi intensificado, assim como com as crianças e com os idosos. Um outro dado também que me chama a atenção é a questão da característica. Se você vai fazer uma redação sobre isso, o que você pode falar? O que seria para vocês violência doméstica? É interessante sabermos conceituar. Eu falei já que pode passar pela questão moral, psicológica, física, patrimonial, você fica intimidado, você fica numa sensação de medo. E justamente pelo esse excesso de denúncias e pesquisas, e números e índices, que é um assunto muito cotado para o vestibular 2021. Quero chamar a atenção de algumas situações que entraram em mídia. Nós vimos, e aí eu vou destacar aqui, o quanto que é fundamental você perceber na prova se o assunto é genérico. Ele pode vir de forma específica, fazendo referência a crianças e adolescentes. Que assunto que foi tão, de uma forma dolorosa,
repercutiu para todos nós. O caso do menino Henry. Muitos, eu estava fazendo uma leitura, estão apostando que tem a violência doméstica, que venha esse tópico relativo a crianças e adolescentes. Dentro de casa, a agressão, primeiro psicológica, também física, a questão do medo de denunciar. Olha o link que eu estou fazendo com as vozes que ficam silenciadas. Pode ser uma situação. Numa outra ponta, também os idosos que passaram a conviver em famílias desestruturadas, cujo lema é a violência. Então, eu quero chamar a atenção para esses aspectos, lembrando, se vier uma situação de criança, você já tem aí a questão da lei ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ano passado completou 20 anos. E se vier uma situação do idoso, você vai pensar em quê? No Estatuto do Idoso. Pois bem, dito isso, vamos pensar um pouquinho nesse histórico de sociedade patriarcal, nessa estrutura familiar, cujo uma pessoa, você tem aí o homem no centro, com a ideia ainda antiga, mas que está enraizada, de poder, de uso, com desejo de subordinar. E os que estão em volta, acuados, temendo. É muito difícil não abordar essa causa. Vamos lá. Tem dados? Tem dados. O problema foi discutido na sociedade? Foi. Denúncias, feminicídios, a imprensa amplamente divulgando todos esses dados. E eu estou entrando agora nas causas. Antes disso, destaco que não esqueçam de mencionar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É a última pesquisa sobre dados de violência nesse período de pandemia. E dentre as causas para a situação, eu não posso esquecer a estrutura da sociedade patriarcal, com seus desmandos, que até há pouco tempo e ainda em muitos lares prevalece. E é interessante pensar por quê. No momento que você estiver ali fazendo o seu desenvolvimento 1, que você selecionou como causa a sociedade, a estrutura enraizada da sociedade patriarcal como causa da violência doméstica. Só que você vai ter que dar continuidade ao seu desenvolvimento. O que você pode complementar? Por que permanece? Qual a razão de continuar enraizada? Temos várias questões. Eu posso pensar na situação econômica. Tem muitas famílias nas quais o esteio financeiro é o homem, é uma estrutura ainda arcaica, já que a mulher está no mercado de trabalho. No entanto, a ideia de permanência desse ideal de uso, de mando, de poder, infelizmente, intimida. Às vezes a gente vai pensar na Maria da Penha, tem um documentário maravilhoso sobre isso, Vozes que Silenciam, as vozes que se calam. Quando você pensa na Maria da Penha, eu vou falar daqui a pouco de algumas leis sobre isso, mesmo havendo independência econômica, existe uma coação, uma intimidação que vai no nível psicológico, vai na forma de mensagens, vai numa psique cáustica, venenosa, e que às vezes as mulheres são liberais,
tem uma vida independente, mas se veem nesse papel e não conseguem ter voz. Então, se você for desenvolver qualquer argumento sobre sociedade patriarcal, vale a pena fazer um destaque para essa questão enraizada e que nem sempre as mulheres dependem economicamente. E quando isso acontece, a situação ela se agrava ainda mais. Que lei, Ana Paula, eu posso utilizar em relação a isso? Ora, temos a Lei Maria da Penha, que dá conta de todos os itens. Ela foi aí escrita pela deputada federal Jandira Fegali. Ela continua ainda em defesa da mulher e etc. E tem ali nessa lei, eu acho que vale a pena conhecer, tudo para garantir a segurança da mulher, para garantir essa segurança. No entanto, olha uma outra possibilidade que você deve colocar. Temos as delegacias de mulheres, certo? Acontece o seguinte, tem sido eficaz? O cumprimento, como é que tá? Será que a fiscalização, no momento que a mulher faz a denúncia, eu estou no tópico da sociedade patriarcal, como causa 1, eu estou lembrando aqui do seguinte, a mulher, no caso, sofrendo essas agressões psicológicas, intimidada, mesmo com poder econômico, mesmo empoderada economicamente, ainda sucumbe a isso. É por falta de leis? Então cuidado. Ah, não tem lei? Claro que tem lei. Sim. Agora, ela tem sido eficaz? Vale uma discussão. Existe delegacia específica? Sim. Até porque antes, no momento de denúncia, o que percebíamos? Um constrangimento. Aquela ideia, a culpa é sua. Quem mandou? Esse documentário fala muito sobre isso, é interessante. Ainda dentro desse assunto, desse tópico, que na minha cabeça é o seu desenvolvimento 1, para você arrasar nessa redação ou em debates. Eu estou na causa 1. Violência doméstica. Chamei atenção, pode ser contra crianças e adolescentes. E eu já vou no desenvolvimento 2, abarcar, aprofundar um pouquinho sobre esse assunto. Falei da Lei Maria da Penha, mencionei aqui um documentário e lembrei hoje de um livro muito interessante, que vale a pena para a vida. Vida, Enem, redação, Meta 1000 e além. Não é apenas para fazer vestibular, é bagagem que nunca ninguém vai tirar de você. E esse livro, História do Amor no Brasil, maravilhoso. Ana Paula, por quê? Ele vai falar toda a história da sociedade patriarcal, das relações afetivas e amorosas. Foi escrita aqui pela Mary Del Priore, historiadora de ponta da USP, e vale a pena ler, não apenas para a redação, para ser seu repertório de vida. Ok? Lembrei também de pesquisas recentes que apontam, vamos lá de novo, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, atualíssimo. Lembrei ainda aqui dos casos imensos de denúncias que as mulheres, elas até acionaram muito 190, mas medidas preventivas e protetivas, elas diminuíram. Isso é interessante. Depois eu vou deixar tudo bonitinho, vou fazer um arquivo para você ter tudo para a vida. Maravilha? E a causa 2? Medo de denunciar. A voz que se cala. Quantas imagens sobre isso, mas imagina dentro de casa. Você tem um agressor e aí não é só para mulher, gente. Criança, pega o clima todo, tem criança que é saco de pancada. Adolescentes, por questões emocionais, psicológicas, de desestrutura de vida. Você vê famílias construídas com
empermeadas de medo. Eu acho que não existe pior coisa, medo. E isso engloba o quê? Fechar, não comentar, não denunciar, ficar constrangido, certo? Idoso, nossa, eu estava lendo algo aí sobre falas de geriatras. Eu fui procurar, né, pensando no idoso, pensando na criança, etc. O idoso, ele sofre agressões psicológicas, isolamento, você não serve para nada, falta de diálogo, e ele se cala com medo de ficar sozinho, de não ter quem dê atenção. Essa realidade também tem muitos apostando em violência doméstica pro lado do idoso. Ela é muito forte. A intimidação, uma geriatra estava falando que um dos maiores medos é denunciar, é questionar aquele que cuida. Idoso. Imagina criança, imagina adolescente, a revolta de não ter o que fazer, de ser saco de pancada, de não poder ouvir uma voz falando mais alto, e aí é medo de denunciar, que cabe para qualquer um desses itens. Violência doméstica para o lado da mulher, da criança e adolescente e do idoso. Esse medo. Quero lembrar um conto, inclusive eu já trabalhei, maravilhoso, do Graciliano Ramos, O Cinturão. Esse conto, ele faz abordagem direta sobre essa situação. Qual? O medo de uma criança com a figura masculina patriarcal que grita, que briga, que não ajuda, que faz um terror psicológico horrendo, e ela se cala. E aí, já pensando na questão do repertório sociocultural, fica para essa causa 2, que seria o desenvolvimento 2, esse repertório do Graciliano Ramos. Vale a pena você começar sua redação, caso queira. Eu acho que cabe para qualquer tipo de violência doméstica, mas se o tema for criança e adolescente, mais ainda. Maravilha? E eu quero também ressaltar, a Ana Paula queria usar uma lei. Use então, nesse caso específico de criança e adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante, no entanto, isso é cumprido? Eu vou fazer aqui mais. Eu estou pensando no seguinte, você está lá no seu desenvolvimento, você colocou o tópico frasal, apontando, né? Outro sim, ressalta-se como causa da problemática o medo de denunciar. Isso tem a ver com violência doméstica. Na sequência, você apresentou o quê? Seu repertório sociocultural. Ana Paula, vou usar o Graciliano Ramos. Ou então, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, sobre a questão por que a voz se cala. Deixa eu só confirmar aqui o nomezinho. Perdão. Por que a voz importa? Tá? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Você pode usar a filosofia, eu vou colocar, apresentar qual a ideia desse livro, que alguém, numa sociedade em que não há democratização de voz, as pessoas se tornam invisíveis, e vocês querem uma coisa mais compatível com esse tema? Olha que interessante você trazer essa discussão da invisibilidade de quem não tem voz. Porque se a pessoa está com medo de denunciar, ela está ali sofrendo. Ela não, porque a redação do Enem ela faz abordagem para grupos. É uma sociedade inteira que perece com isso. Não tem rico, não tem pobre, é questão de debate
Sociocultural é questão de segurança pública, por isso está tão cotado para o vestibular 2021. Já vou apresentar esse outro repertório sociocultural. Lembrando aqui, pode usar Graciliano? Pode usar ECA? Pode usar Maria da Penha se for na questão da abordagem específica contra a mulher? Também. Outro, Jorge Amado, escritor modernista, não só tem o livro Capitães da Areia, um livro muito famoso, traduzido em mais de 50 países, virou filme, e série, novela. Gabriela Cravo e Canela. Pois bem, Jorge Amado, ele tinha uma característica forte de apresentar o quê? A sociedade como ela é. E nessa obra tem o coronel que tem um tratamento, uma ação extremamente machista. O hábito dele é bater na mulher. E ela se calando. Então, outras novelas da Globo, inclusive, já abordaram isso. E eu acredito que vocês tenham muitos repertórios de séries e etc. sobre isso daí. Pode usar? Pode usar. No caso de Jorge Amado, em Gabriela Cravo e Canela, ele apresenta a situação de um coronel que tem uma atitude machista contra a mulher e, no final de tudo, resolve acabar com a vida dela. Pode ser início também de repertório para introdução, porque eu dou sempre a dica. É interessante, na introdução, um repertório de cultura, a série, o livro, o filme que você viu, fica bom. E no desenvolvimento 1 e 2, fazer uso de outras áreas de conhecimento. Tem filosofia, pode também aí pensar na sociologia, leis, para demonstrar toda a sua potencialidade e como que você abarca e traz e discute o assunto. Lembrando, temáticas de redação, elas têm um objetivo, discussão na sociedade. Ora, falar de maus tratos de animais vale a pena uma discussão. Eu tô fazendo aqui minhas apostas. A questão do ensino à distância, também. E quando eu penso de violência doméstica, eu chego a ficar nervosa, porque é muito, muito, muito relevante. Os idosos, as crianças, os adolescentes e as mulheres. E, de novo, cuidado! Persistência da violência contra as mulheres foi Enem 2015. Não acredito que venha de forma específica esse tópico. Causa 1, vou pensar em quê? Vou pensar na questão de uma sociedade patriarcal. Causa 2, medo de denunciar. Que horror estar num ambiente que te oprime. E isso depois pode vir no seu desenvolvimento, porque você colocou o tópico frasal, você colocou na sequência seu repertório. Vamos lembrar que ele tem que ser pertinente, ele tem que ser legítimo e produtivo. Após o momento que você apresenta o seu repertório, você vai dar produtividade, você vai relacionar. E dentre essas possibilidades, para pensar comigo, que transtornos não podem acontecer? Quem se cala, quem vive num ambiente negativo de medo, pode depois, na sequência, trazer o quê? Ficar como? Ficar com sequelas, acabar reproduzindo isso caso não haja aí caso não exista vamos lá, perdi a palavra, volta agora. Caso não haja uma procura de uma ajuda psicológica, terapia, as pessoas levam isso, ficam traumatizadas. Não aguentam nem ouvir ninguém gritando, porque já ficam com medo. Ó, um beijinho, meus alunos queridos que estão aí. Sei que isso vai ficar disponível. Amo vocês. Tô vendo aqui bonitinhas, o meu querido amigo que está sempre me prestigiando também. Gratidão. Espero contribuir com vocês, tá? Beijo. Causa 1,
Falei sociedade patriarcal. Causa 2, falei medo de denunciar. Horrível, horrível. E no seu terceiro período do desenvolvimento que você colocou como causa esse medo, você pode fazer o desdobramento falando das sequelas que podem acontecer em virtude de quê? No período de pandemia, pode citar, Ana Paula? Claro, é atual. As relações ficaram mais sensíveis. Então, o que acontece? Essa proximidade, essa permanência, ela fez com que intensificasse a violência. Quero chamar a atenção agora para mais uma coisinha. Eu acho chique. Por que a voz importa? Caramba, eu quero esse livro para mim. E ele vai falar que o autor, ele vai falar, é o Nick Cawley. Ele é inglês e ele fala sobre a invisibilidade de quem não tem voz na sociedade, gente. Olha que tristeza. Ele faz uma reflexão, trazendo isso como um problema. Enquanto as vozes não forem ouvidas, não haverá uma sociedade democrática. Ana Paula, posso usar isso? Pode, deve e fica lindo, e eu depois vou disponibilizar aqui para vocês, tá? Porque a voz importa é a obra, e ele vai discutir o quê? Ele vai falar que essa desigualdade na possibilidade da fala, a incapacidade de ser ouvido, faz com que os abismos sociais cresçam e se ampliem ainda mais. Maravilha? Beleza? Para fechar. E agentes? Gente, eu posso pensar aqui em quê? Ministério da Mulher. Tem que ter uma ação, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Tem que ter uma ação incisiva aí, em parcerias, palestras para conscientizar. Mas não basta isso, que às vezes a pessoa tem a consciência, mas tem medo. Então uma fiscalização dos órgãos aí, quando você pensa em Ministério Público, em parcerias aí com a Delegacia da Mulher e outros órgãos, você pode colocar o agente, lembrando aqui, agente, coloca com parceria. Essas ações têm que estar atreladas diretamente às causas mencionadas. Pelo amor de Deus, no seu projeto de texto você já viu isso. Então você pode falar do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, você pode falar da mídia em parceria, com parcerias com instituições privadas, você pode falar de ONGs fazendo parcerias com as escolas. E não esqueçam quais serão as ações para minimizar a questão da sociedade patriarcal. Essa conscientização. E como também para amenizar esse medo de denunciar, que para mim é o maior entrave da situação. Queridíssimos, um beijo no coração de vocês. Adorei a redação Enem Meta 1000. Eu estou num projeto, fiz aulas, tem muitas aulas de tudo. Desde a elaboração da introdução, desenvolvimento 1, 2, proposta de intervenção pronta, introdução pronta, repertórios coringas, aula de variados repertórios que cabem em qualquer eixo temático. Foi linda a preparação do meu curso, que em breve vai estar aí disponível. Um beijo imenso, espero ter contribuído, e é com muita alegria, muito ânimo e muito vigor que eu faço aí, deixo a minha contribuição na discussão de assuntos tão relevantes, não só para o Enem, mas para a vida. Por isso que meu curso de redação é Redação Meta 1000 e além. Beijo, beijo, beijo.